Eu não sei se vocês perceberam que esses versos do início do nosso estudo de hoje, eles trazem quase que uma ordem de uma pessoa, uma ordem cronológica, vamos dizer assim, de uma pessoa que aceita Jesus, aceita a palavra. Aí primeiro ela nasce da água, do Espírito, ela recebe o batismo, depois disso ela tem que andar nos caminhos de Deus. Só que andar nos caminhos de Deus é bem complicado, vez ou outra a pessoa cai em pecado. E aí o que acontece com essa pessoa que cai em pecado? O que ela precisa fazer? Aí a Bíblia vem dando as dicas, como a gente foi lendo aqui, e uma delas é: olha, se aproxime de Deus com um coração sincero, arrependido, confesse os seus erros, vá diante de Deus, persevere no caminho, não desista do caminho. Então é uma ordem que geralmente acontece mesmo na vida de todo cristão. Aceita a verdade, está empolgado, de repente ele cai, ele pensa: nossa, é fim do mundo, como é que eu vou fazer agora? Aí ele entende que tem que se arrepender, confessar o pecado, e aí depois disso, persevera no caminho. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje, com o título Recebendo o Resgate, e analisando juntos alguns textos de Ellen White, começando aí pela parte falando da graça para o pecador. Ellen White começa dizendo aí nos primeiros textos que o ser humano ele não tem barreira para o pecado. A gente não tem crivo, a gente não tem peneira para pecado, para dizer assim, por nós mesmos, para dizer assim: eu estou vendo que isso aqui vai ser mal para mim, então eu não vou. Isso não está na gente. A gente não nasce com isso, nós não temos isso. Essa é a realidade do pecador. O pecador, pelo contrário, o pecador ele se aproxima do pecado com um prazer, porque gosta do pecado, ama pecar e tem uma tendência para isso. Pastor, mas eu não sou assim. Quando eu vejo uma coisa errada, eu vou me afastando, eu digo: não, isso aqui não é bom para mim. Isso não vem de você, quem coloca isso em você é Deus. Até o desejo de não pecar ou de sentir que isso não vai fazer bem para nós, isso vem de Deus. Nós não temos crivo nenhum. Ellen White fala que o homem não tem barreiras contra o pecado. Ele não enxerga dificuldade nenhuma para o pecado. Se ele tiver de pecar, ele vai arrumar um jeito. Então nós não temos esse crivo. E diz mais embaixo, Ellen White continua dizendo assim: o tremendo caráter maligno do pecado somente pode ser avaliado diante da cruz. Sem a cruz, e aí logo embaixo está lá submissão a Cristo. Sem a cruz, sem essa submissão a Jesus, não tem como a gente avaliar o tamanho do pecado ou a malignidade do pecado. Ontem a gente, no terceiro estudo, Ellen White dizia assim: só depois que Jesus passou o que passou na cruz, é que a gente pôde ver o que o pecado faz. Lembra quando a gente estudou sobre o santuário, em que você acaba percebendo o tamanho do pecado quando você leva um cordeirinho inocente, que não tinha nada a ver com a história do seu pecado, vai lá e você mesmo, o pecador, não era o sacerdote que vinha lá e matava o cordeirinho, era você que trazia o cordeirinho e passava a faca no pescoço do cordeiro, para que você pudesse sentir a malignidade do seu pecado. Olha o que seu pecado fez com o cordeirinho. E quando a gente olha Jesus na cruz, aí sim a gente é capaz de olhar e falar assim: nossa, olha o que o meu pecado fez, olha a gravidade do pecado. Inclusive, Ellen White, ela chega a dizer que os anjos do céu ainda tinham uma certa afeição com Lúcifer até o momento que Jesus estava na cruz. Antes de Jesus na cruz, ele ainda ficava assim: poxa, mas a gente podia aceitar ele de volta aqui. Poxa, mas ele era tão talentoso, ele era tão legal e tudo mais. Ainda tinha uma certa afeição com Lúcifer. Quando eles enxergam Jesus na cruz, aí sim eles: nossa, olha a rebelião de Lúcifer aonde veio parar. O nosso mestre Jesus, o nosso Deus, está na cruz por causa de Lúcifer. Aí, enfim, acabou aquela afeição que eles carregavam ainda por Lúcifer. Então o nosso pecado, a gente só é capaz de enxergar o tamanho dele ou o tão mal que é o nosso pecado quando a gente enxerga Jesus na cruz. E aí tem um outro texto, até pulo esse trecho aí que está, o subtítulo que está Caminho Aberto, daqui a pouquinho eu volto nele,
mas para ir para o outro subtítulo que está assim, o perigo da autojustificação. Existe um perigo muito grande quando a gente passa a não discernir mais os nossos defeitos. Quando a gente começa a achar que a gente é bom demais, quando a gente acha que, não, eu não sou que nem fulano, eu não sou que nem o outro ali, eu sou melhor do que o outro. Quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento de autojustificação, porque eu faço bem para os outros, porque eu venho para a igreja, eu venho e dou o meu melhor para a igreja, aí começa a achar que isso tudo é suficiente para se justificar, há um perigo enorme aqui para a nossa perdição. Porque quando eu começo a pensar que só eu faço, só eu aconteço, só eu sou assim, ninguém é melhor do que eu aqui, porque fulano, olha, ele não dá o melhor como eu dou aqui, nós corremos um grande risco de começar a achar que eu sou suficiente para a minha salvação, que eu não preciso mais de Jesus, porque o que eu faço está justificando o meu pecado, o que eu faço encobre o meu pecado. Eu dou o meu melhor aqui na comunidade, ou eu dou o meu melhor para Deus, eu faço bem aos pobres, eu guardo os mandamentos, eu devolvo o dízimo. Aí começa aquela sensação de que eu sou bom demais. É a tal da auto-justificação. E isso aqui é um caminho muito perigoso para se tornar, depois de um bom tempo, um caminho sem volta, porque a pessoa pensa assim: eu sou bom, eu faço, eu aconteço, e aí quando você começa a achar que é bom o suficiente, você acha que não precisa mais de Jesus. E quando eu começo a pensar, eu não preciso mais de Jesus, eu estou dizendo que eu não preciso mais do meio, o único meio para a salvação, que é Ele. E aí Ellen White inclusive fala que quando Jesus sobe ao céu, agora sim voltando ao tema caminho aberto, quando Jesus sobe ao céu, a obra dele ainda não estava completa, porque muita gente pensa que a obra de salvação só acontece com Jesus morrendo na cruz, ressuscitando e ponto, salvação está feita. Mas Ellen White fala que Jesus abriu o caminho para o nosso acesso ao Pai quando Ele está hoje lá no céu. Se Jesus não estivesse hoje no céu intercedendo por nós, a obra da salvação não estava completa. Porque como que a gente poderia se achegar diante do Pai dizendo: Pai, me perdoa, Pai, estou arrependido, Pai, eu sei o quanto eu errei, se Jesus não estivesse lá? Quem somos nós para nos comunicarmos diretamente com o Pai? Por isso a gente precisa de um intercessor, de um mediador. E por isso que a Bíblia fala que só há um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Ele é quem media a nossa conversa com Deus. A gente é muito pecador, a gente não pode chegar diante de Deus diretamente, falando assim: Pai, e tudo mais. É por isso que no final da oração a gente fala, é importantíssimo a gente dizer assim: Pai, eu te peço tudo isso em nome de Jesus, porque Ele é quem media a nossa conversa com o Pai, Ele é quem está intercedendo por nós. É como você, vamos dizer assim, você precisasse de um favor enorme do governador do nosso estado, mas você não conhece o governador do estado, você não tem nenhuma intimidade com o governador, mas você conhece alguém que tem intimidade com o governador, conhece lá um chegado do governador. Aí você chega para esse coligado lá do governador e fala assim: cara, eu estou precisando de um favor com o governador, vai lá, poxa, me dá essa ajuda aí, me dá essa força, conversa com ele lá. Aí ele vai chegar lá: governador, é o seguinte, fulano é amigo meu, eu queria interceder por ele está precisando disso e disso, tem como o senhor conseguir alguma coisa para esse meu amigo? Ele vai falar assim: olha, eu não conheço seu amigo não, mas por você eu vou quebrar esse galho, porque você é meu chegado, você é meu coligado. E é mais ou menos assim que acontece na nossa relação com Deus. Nós somos tão pecadores que a gente não tem direito de se chegar diante do Pai. A Bíblia fala: olha, pode ser chegar diante do Pai de maneira confiada, confiantemente diante do Pai, mas porque a gente tem um mediador. E aí na hora que a gente faz a oração em nome de Jesus, aí Jesus chega e diz assim: Pai, olha, eu queria interceder pelo João Vitor, ele veio aqui pedir perdão pelo pecado dele, ele está arrependido. Aí sim as coisas passam a acontecer. Então, se Jesus não estivesse hoje no céu intercedendo por nós como sumo sacerdote, nada da obra da salvação faria sentido. Jesus morreria em vão, ressuscitaria em vão. A obra só é completa com essa intercessão que Jesus realiza hoje lá no céu. E aí agora, aí já na página 17 da nossa jornada aí,
começa a falar sobre alguns passos que devem acontecer para o pecador quando ele está na caminhada cristã. Primeira, total entrega. Dizer que você é cristão sem estar entregue completamente a Deus, vai se tornar um fardo você viver essa vida cristã dessa forma. Se não for uma entrega 100%, se não for uma entrega completa, a vida cristã se torna um fardo para o pecador, porque ele vai ter que vestir uma capa de cristão todo dia, ele vai ter que fingir que é um crente todo dia, vai chegar uma hora que ele vai dizer assim: quer saber, eu não aguento mais esse negócio de ficar vivendo uma vida de ator de cristão, não dá para mim, chega, eu estou cansado. E Ellen White chega a dizer assim, dizer ser cristão sem sentir esse amor profundo é falar de maneira vazia, uma fria formalidade e algo extremamente penoso. Cansa, não dá. Se você não se entrega de verdade completamente, chega uma hora que você não aguenta mais. E é por isso que a nossa função nessa caminhada cristã é se entregar completamente, é viver isso e mergulhar de cabeça nisso tudo. Eu quero, mas eu quero para valer. Não dá para ser pela metade, não dá para ser 99%, eu tenho que ser 100%. Se não for uma entrega 100%, chega uma hora que você não aguenta mais, você não suporta. E aí ela fala sobre o abandono do pecado, quando ela diz que a confissão não será aceitável a Deus sem um sincero arrependimento e reforma. Não adianta você vir diante de Deus e falar assim: Senhor, hoje eu quero confessar meu pecado, estou arrependido. Aí você volta amanhã em Deus pedindo perdão pelo mesmo pecado. Senhor, eu cometi aquele mesmo pecado. E Deus vai dizer: tudo bem, meu filho, vai lá, eu te perdoo. Aí vem de novo: Senhor, aquele mesmo pecado eu cometi. Senhor, de novo. Senhor, de novo. E aí Ellen White chega a dizer que não será aceitável a confissão sem um sincero arrependimento e sem uma mudança, sem essa reforma. Você primeiro tem que estar arrependido, porque aquele que fica brincando com o pecado 1, 2, 3, 10 vezes, chegar uma hora que ele já não sente mais arrependimento por aquele pecado. Então, se você está sinceramente arrependido, está desejoso em mudar, vai tranquilo, pede perdão para Deus, que Ele está disposto a te perdoar tranquilamente, com certeza. Agora, se você vai diante de Deus 1, 2, 10 vezes sem sincero arrependimento e sem desejo de mudar nada, não adianta nada também. Aliás, nem será aceitável o seu pedido de perdão. E aí Ellen White ainda fala sobre uma decisão urgente, e a frase que ela começa dizendo aí é muito interessante. Eu até imagino Ellen White escrevendo essa frase: cuidado ao ficar protelando. É aquele que fica assim: eu não vou pedir perdão hoje não, mas eu vou esperar assim uma hora, na hora certa assim eu vou pedir perdão para Deus, hoje não, e deixa para depois, e vai empurrando com a barriga, e vai empurrando uma vida com a barriga. Sabe aquela sensação que às vezes a gente tem de sentir vergonha diante de Deus pelo pecado, e pensa assim: eu não sei nem como que eu vou falar isso com Deus de novo. Não vou pedir perdão para Deus não, deixa isso para lá, outra hora eu falo. E aí fica outra hora, e quando você menos percebe, você já está 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano sem falar com Deus, só empurrando uma vida espiritual com a barriga. Ora de vez em quando vem para a igreja, lê a Bíblia de vez em quando está aqui, e aí Ellen White fala assim: para de ficar protelando a sua decisão, tem que ser uma decisão urgente. Se for tomar uma decisão, não deixa para chegar em casa não, porque chega em casa você esquece. Toma uma decisão agora, antes de sair daqui, diz para Deus: Senhor, eu preciso, me perdoa, arrependido de verdade. E aí ela fala: depois disso, permaneça em Cristo. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás, nem se afaste dele, mas repita diariamente uma oração: sou de Jesus Cristo e a Ele me entreguei, eu não posso ficar voltando atrás. Esse negócio de ficar voltando atrás, a Bíblia mesmo fala, né? Muitas vezes, e uma das vezes que a Bíblia fala sobre esse aspecto de uma pessoa que volta atrás na sua decisão, é como o cachorro que volta ao próprio vômito. Faz mal, não vai te fazer bem ficar indo e voltando, saindo e voltando, não faz bem. Agora que você se entregou, permaneça em Cristo. Essa é uma caminhada diária, é a obra da santificação que Deus deseja realizar em nós. Aquilo que a gente falou lá no primeiro dia:
A obra da santificação precisa ser diária. A transformação que Deus deseja realizar em nós, em você, é diária, é todo dia, é algo melhor, é algo de mudança diariamente. Então o arrependimento precisa ser diário. O batismo do Espírito Santo precisa ser diário. Se é chegar diante de Deus todos os dias e dizer assim: Senhor, eu quero ser completamente teu hoje, é 100%. Eu não quero deixar para depois, eu quero que seja agora e eu não quero mais voltar atrás. Permanecer em Cristo é extremamente importante, tanto quanto se entregar a Ele. Se entregar a Ele é importante, mas permanecer nele também é importante. Portanto, que o Senhor dê para nós não só 10 dias de oração, como a gente tem vivido até aqui, mas que Ele dê uma vida de oração, uma vida de permanecer nele. Lembra que hoje o nosso motivo de oração é por reavivamento em nossa família. Já oramos aqui. É orar, continuar orando pelos nossos 5 amigos, para que eles aceitem estudar a Bíblia com a gente, para que eles aceitem estar aqui na comunidade com a gente, mas orar também por aquele amigo que está afastado, que a gente já provavelmente visitou, que a gente tem orado, para aquele amigo que a gente tem saudade de ver aqui. Ore por essa pessoa. Eu sei que a gente tem tantas pessoas que já vieram e que já foram, a gente precisa interceder por eles, para que eles venham e com a gente viva essa caminhada que é difícil, mas uma caminhada que é de entrega 100%, uma entrega total e uma caminhada de permanecer em Cristo. E a minha pergunta é: quantos desejam hoje fazer uma entrega completa, total, sem reservas, 100% ao Senhor nessa manhã? Amém. Louvado seja Deus. Podemos terminar orando? Vamos orar juntos ao Senhor? Oremos. Pai, a nossa conversa nessa hora contigo é uma conversa sincera e aberta. Não dá para continuar protelando uma entrega que já deveríamos ter feito há muito tempo. E hoje, ó Deus, nós queremos dizer que a nossa entrega é 100% e sem reserva. A gente não quer guardar nada para nós mesmos. Nós queremos nos entregar por completo. E é a essa entrega nós queremos também, ó Deus, te pedir de uma vez que o Senhor não deixe que desistamos da caminhada. Nós queremos permanecer em Ti, nós queremos ficar com o Senhor. Pai, se há algum pecado encoberto, apaga todos eles. E ó Deus, em nossas orações, nós queremos dizer para o Senhor, nas orações em casa, nas nossas orações particulares, nós não queremos esconder nada, nós queremos ser bem específicos em cada pecado que cometemos. Perdoa até aquele pecado mais oculto, Pai, e nos ajuda a recomeçar na Tua presença. Nos entregamos a Ti e agradecemos porque o Teu perdão nos alcança. Queremos receber esse resgate hoje, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, que Deus abençoe a todos nós.